Epístola do apóstolo João, porque é chamado o apóstolo do amor. Graças a Deus, amados, porque Deus nos deu a oportunidade para aprendermos um pouco mais nesta noite, né? E reunidos aqui, nós não podemos perder este tempo. Deus vai nos dar graça para nós compreendermos, né, muito melhor a sua palavra, e Ele agirá ao nosso favor. Deus está nesta casa e as suas bênçãos têm sido derramadas e continuará sendo derramada sobre cada um de nós. Aleluia. Primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 5, a partir do versículo de número 4, vamos ler a palavra de Deus, mas depois eu vou tomar por base um único versículo para esta mensagem. O 4 fala: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho do Filho, no testemunho que Deus e seu Filho deu. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que temos a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Observe que escrevi para que saibais que temos a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Durante o trajeto da nossa vida neste mundo de ilusão, neste mundo de trevas, neste mundo de angústia, nós somos provados, nós somos testados, nós somos colocados muitas vezes, meus amados, em xeque, em dúvida, e muitas são as situações em que às vezes o povo de Deus acaba, não é, tendendo ao vacilo, tendendo ao fracasso, tendendo à queda. Mas esse versículo 13 fala: para que creiais. Mas você já recebeu a escrita de que você tem a vida eterna. Mas observe que com o decorrer dos anos, decorrer dos dias, o engano do pecado pode voltar a cegar os olhos espirituais de alguém. Com o decorrer do tempo, se nós não permanecermos naquilo que temos aprendido, naquilo que temos ouvido, nós podemos nos desviar. E o escritor aos Hebreus nos recomenda que nós estejamos firmes naquilo que nós já temos ouvido, nas palavras que temos aprendido, para que em tempo algum nós nos desviemos delas. Aleluia! Meus amados, todo esse texto aqui é um texto maravilhoso que nos mostra que nós somos vitoriosos. Começando no versículo número 4, diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós, tendo uma fé que é estimulada e estruturada pela palavra de Deus, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, nós passamos a ter paz no nosso interior.
passamos a ter uma vida de paz com Deus, uma vida de paz com a sua igreja, uma vida de paz com todos aqueles que testificam e têm a mesma fé, bebem da mesma água e recebem do mesmo Espírito. Aleluia! É por isso que o tema que eu quero falar nesta noite, meus amados, está centrado no versículo de número 8, que diz assim: e 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e esses três concordam num. Observe que não é muito fácil, eu acredito que poucas vezes eu já ouvi alguém falando, abordando esse tema, porque nem sempre as pessoas conseguem observar os três aspectos, né, as 3 faces, quando se fala dos 3 que concordam num sobre a face da terra. Para que nós estejamos firmados em Cristo, nós precisamos ter em nós a presença desses 3 fatores, a presença, aleluia, desses 3 poderes, a presença desses 3 objetos. Aleluia, colocando dessa forma, nós temos que entender que nós temos ao nosso dispor a água, nós temos que entender que nós temos ao nosso dispor o sangue, nós temos que entender que nós temos ao nosso dispor o Espírito Santo. Nós estamos falando de 12 dias cheios do Espírito Santo para 12 meses de vitória. Amados e queridos irmãos, 3 coisas concordam numa. Quando nós observamos que as 3 que testificam na terra, a palavra de Deus nos diz que é a água, que é o Espírito e que é o sangue. Quando nós aceitamos o Evangelho de Cristo Jesus e entramos nas fileiras do Evangelho, primeira coisa que nós temos contato, a primeira coisa que nós temos contato é com essa água. Mas essa água, ela é movimentada, ela é estimulada, ela é dirigida, ela é guiada, ela é assegurada, ela é processada pelo Espírito Santo de Deus. A água, quando nós analisamos na ótica humana, no processo da observação natural da água, para que serve a água na atualidade? Para que serve a água no nosso dia a dia? Para que serve a água em toda a história da humanidade? Nós estamos observando que muito se fala sobre preservação das fontes de água, e isso é uma coisa real, porque a água ela é limitada. Neste mundo, a água é limitada, e se nós turvarmos a fonte da água, nós não vamos ter, de certa forma, suprimento para a nossa subsistência. Na nossa própria cidade, nós temos passado muitas vezes alguns dias, dias passados aí, onde algumas pessoas da sociedade, alguns bairros da nossa sociedade não tinham água potável nas suas torneiras. A falta de água leva a um transtorno gigantesco. A falta de água muitas vezes não deixa você ficar belo. A falta de água muitas vezes não deixa você estar com a sua roupa limpa. A falta de água muitas vezes não deixa você limpar a sua casa. A falta de água muitas vezes não deixa você praticar a ansiedade de ter, aleluia, sua higiene corpórea do dia a dia. Tudo fica mais feio quando não tem água. Aleluia, para que serve mais a água? Se nós fôssemos falar de água, a água é trata. Quantas vezes nós estamos trabalhando num trabalho árduo e nós temos que carregar um cantil de água, porque se nós não tivermos água perto de nós vamos trabalhando, daqui a pouco a nossa boca está seca, a nossa língua começa a se pregar, ou no céu da boca, ou no fundo do paladar. A nossa pele começa a ficar ressecada, nós transpiramos, nós nos enchemos de sal do nosso suor, a água vai se esvaindo. A mesma coisa é se nós não estivermos vindo às fontes de águas espirituais e nós começarmos a habitar e caminhar nesse deserto que nós estamos passando sobre a face da terra. Se não tivermos água, nós vamos ressecar. Se não tivermos água, nós vamos desidratar. Se não tivermos água, nós vamos morrer de sede. Aleluia, a água é imprescindível para a vida. Quando nós observamos os homens tentando encontrar vida fora da terra, vida fora do planeta, a primeira coisa que eles querem encontrar é um planeta, é um satélite
água. Quando nós vamos construir uma cidade, se constrói uma cidade perto de fontes de água. Aleluia, uma das piores situações que vai envolver o mundo no futuro é guerra sobre água. Já em muitos países, água já é um produto caríssimo. Não é somente agora, a água sempre teve o seu valor. Se nós formos observarmos a vida de Isaac, nós vemos que Isaac teve contenda por causa de poço de água. Nós vemos que Jacó teve contenda por poço de água. Sempre água foi motivo de contenda, mostrando a situação do processo da escassez de água. Aleluia! Mas no profeta Isaías, o Senhor Todo-Poderoso usa o profeta e fala assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Aleluia! Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós somos lavados por esta água. Diz a poderosa palavra de Deus, aleluia, em João capítulo 15, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Observa aqui, esta palavra é uma água. Quando o Senhor Jesus realizou o seu primeiro milagre no capítulo 2 do livro de São João, ali foi a situação onde houve uma boda, uma festa de casamento, e na entrada do salão estava sempre colocado umas talhas, aleluia, e acabou o vinho depois de certo tempo. Aleluia. Tem muita gente preocupada com o vinho e se esquecendo da água. Aleluia. Não adianta ter festa se não tiver água. Não adianta ter casamento se não tiver água. Não adianta ter boda, não adianta se embriagar se não tiver água. Aleluia, se não tiver água para purificação, não adianta nada que a gente aprontar nesta terra, porque a água é a palavra de Deus, é a água que transforma, é a água que liberta, é a água que edifica, é a água que purifica, é a água que convence o pecador, aleluia, que ele está sujo e ele precisa de um banho de graça. Aleluia, a água lava, a água hidrata, a água mata a sede, a água refresca. E diz a poderosa palavra de Deus que acabando-se o vinho, eu vos digo, quando não existe água, o vinho dura pouco. Vocês sabem que o vinho representa a alegria. O vinho representa a alegria. Mas quando acaba a água, a embriaguez do vinho não vai durar para sempre. Os ébrios logo acordarão na ressaca, e depois a cabeça dói. Aleluia. E acabando-se o vinho, acabando-se o motivo da alegria, precisamos manter a alegria de alguma forma. Aí Jesus observa todo mundo festejando, todo mundo já meio esquentado do vinho, e se esqueceram da purificação, porque as talhas estavam vazias. Quantos estão aí fora se embriagando? Quantos estão aí fora se matando na prostituição? Quantos estão aí fora com o vinho agora em alta? As drogas, os prazeres da vida, tudo isso circulando em torno do vinho, simbolizado nas Sagradas Escrituras, e se esquecendo da purificação dos seus pecados. E se por acaso faltar realmente água e não forem as fontes das águas, e o dia nos pegar, e o dia lhes pegar nesta condição de ébrio,
Já foi dito aqui nesta: bêbados ficarão de fora. Aleluia! É necessário, amados, que nós, como igreja de Cristo, não nos esqueçamos da água. A água nos lava, a água nos revigora, a água nos hidrata. Aleluia! A água devolve a alegria. A água nos traz paz na mente. A água dá para preparar um alimento bom com água. Sem água nada disso acontece. Aleluia! E levando para o mundo espiritual, diz a poderosa palavra de Deus ainda em João 2,7, como falamos, Jesus disse-lhes: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. A água, por ser a menor de todas as moléculas naturais, ela é o maior de todos os solventes. A Bíblia Sagrada nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Observe a capacidade de penetração da água. Essa água que é a palavra de Deus. Não existe situação na nossa vida cotidiana, não existe situação na nossa vida corpórea, não existe situação na nossa vida física, não existe lugar na nossa alma, não existe lugar no nosso espírito que esta palavra, que esta água não penetre. Aleluia! Você precisa de água, você precisa de água. Beba desta água mais uma vez nessa noite. Não deixe faltar essa água no seu dia a dia. Quando você acordar de manhã, vá para a fonte da água. Aleluia! Antes de você dormir, vá para a fonte da água. Durante o meio do dia, vá para a fonte da água. A água hoje em dia ela pode ser transportada de diversas formas. Ela pode ser transportada impressa em celulose. A água também pode ser transportada, aleluia, dentro de um aparelho eletrônico. A água pode ser encontrada na internet. A água pode ser encontrada por meio das ondas de rádio. A água pode ser encontrada nos canais de televisão. Aleluia! Quem tem sede, vem a mim e beba, disse Jesus, porque a fonte de água está jorrando e deixa jorrar aqui nessa noite. Deixa jorrar, deixa jorrar. E três são os que testificam na terra. Aleluia! A água e o sangue e o espírito. E esses três concordam? Não. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 22, a poderosa palavra de Deus diz: cheguemo-nos com um verdadeiro coração e com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Há muitas fontes na atualidade que já foram turvadas, não estão mais puras. Aleluia! Torcem a palavra, tendo comichão nos ouvidos, torcem a palavra e começa a jorrar água, não água direto do trono de Deus, mas água direto do coração de alguns homens corrompidos. Ou então água amarga a vida direto do trono de Satanás. Aleluia! Mas você tem um cântaro na sua mão, você tem um cântaro na sua mão. O cântaro está na sua mão, não permita se enganar. O Espírito Santo testifica no seu espírito que você é de Deus. Diz nesse livro, o Espírito Santo testifica no seu coração a verdade. E nós vamos falar do Espírito ainda nesta noite.
aquela que você conheceu, que transformou o seu coração, que te mantém, aquela que adverte você, mesmo quando não tem ninguém te vendo, quando não tem ninguém te olhando lá no teu local mais secreto. Eu tenho certeza que a fonte da água da vida jorra na tua mente diante das situações que você precisa meditar e dar um passo atrás. Como ter 12 meses de vitória? Andando segundo o meu próprio coração? Andando segundo a minha própria mente? Andando segundo o meu próprio conselho? Aleluia, nós somos muito ensinados, a palavra de Deus está em nós, nós somos fortes, diz a palavra de Deus no capítulo 2 deste mesmo livro em evidência, nós já vencemos o maligno. Aleluia, não vamos deixar, não vamos recuar, não vamos abandonar o nosso posto. Aleluia, e nós temos agora um objetivo.